separados para a igreja do Senhor Jesus. Filho, filha de Deus, amado, você que me ouve, Jesus o Senhor, quando veio em carne aqui na terra, ele veio com missões específicas. Jesus não veio somente para morrer na cruz do Calvário, remover o pecado do mundo, para morrer em nosso lugar, levar sobre si as nossas enfermidades, cravar na cruz a cédula que nos condenava. Jesus também veio para nos dar vida e vida em abundância, para além de nos dar vida eterna. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu quero falar de um dos propósitos pelo qual também o Senhor Jesus Cristo veio aqui, que é edificar a sua igreja. Você repara que o Senhor Jesus Cristo, quando veio, encontrou um império a dominar naquela região, que cobrava imposto, que tinham os seus interesses, que estavam a ensinar as suas línguas, a sua cultura. Mas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré não se levantou contra esse reino, entrando no sistema. Não se levantou contra esse reino, ou seja, se movendo como um homem. Ele veio estabelecer o seu reino aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o reino de Deus aqui na terra. Mateus 16 em diante, começando por 13. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bem atenção. Os governos desse mundo, os governantes desse mundo, os milionários desse mundo, os grandes nomes desse mundo que está fora do sistema do reino de Deus aqui na terra, que é a igreja, nunca vão conseguir prevalecer, resistir às manobras e aos ataques de Satanás. Somente a igreja tem o necessário para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Somente a igreja tem o necessário para as pessoas serem salvas, as pessoas serem libertas, as pessoas conhecerem Deus e serem livres da escravidão do diabo. Por isso é que o Senhor Jesus começou a escolher os seus discípulos para formar a sua igreja. Jesus, o Senhor, veio nos munir, nos apetrechar com as suas palavras, nos revestiu com seu poder e nos ajuda com seu Espírito Santo, para que em todas as coisas que vêm contra nós, nós somos mais do que vencedores. Na terra, Deus age através da sua igreja. Na terra, Deus age com a sua igreja. É a igreja que Deus capacita, é a igreja que Deus aperfeiçoa, é a igreja que Deus levanta e move para fazer a sua vontade aqui na terra. Nós fomos separados para fazer parte do reino dos céus, e esse reino dos céus aqui na terra se chama igreja. Nós não somos qualquer seres, nós somos filhos de Deus, mais do que vencedores. Deus quer te separar do mundo para te trazer à igreja, para que você seja filho de Deus, mais do que vencedor. Deus não te trouxe na igreja para você fazer verbo encher. Deus não te trouxe para a congregação para você somente ocupar a cadeira. Deus não te trouxe nesse rebanho que você faz parte somente para você ser salvo. Deus te separou para ser membro da sua igreja. Deus quer que você conheça Jesus Cristo, entenda quem é o Senhor Jesus, para que você comece a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus quer te apetrechar, te edificar, te revestir do Espírito
Espírito dele, do poder dele, para você fazer as mesmas obras que fez o Senhor Jesus, obras maiores. Deus te separou, não é para você somente deixar de beber, deixar de fumar, deixar de roubar, deixar de ter fraqueza, para seguir o desejo da carne, mas para você ser um agente de mudança aqui na terra. Deus não levantou os seus servos, suas servas, para te conduzir com palavras persuasivas humanas, porque as palavras do Senhor Jesus são espírito e vida. Nós somos separados para a igreja de Jesus é o reino do Senhor Jesus aqui na terra. Por isso o Senhor Jesus deu a vida pela sua igreja, está escrito isso. Por isso é que um homem que é o cabeça da mulher, está escrito que deve dar a vida pela essa mulher. Por quê? Porque a mulher veio do homem. Por que que Jesus, o Senhor, deu a vida pela sua igreja? Porque a igreja veio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não pode, não vai abandonar a sua igreja, porque a igreja é o corpo dele, a igreja lhe pertence, a igreja veio dele, a igreja tem a essência do Senhor Jesus. A igreja agir é o Senhor Jesus que está agindo. Por isso é que no livro de Atos, quando Pedro estava preso, a igreja orou e o Pai respondeu, porque a igreja é representante de Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quando a igreja ora, segundo as palavras de Deus, a igreja está a fazer Deus ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A igreja é o reino de Deus aqui na terra, tal como os anjos, os seres celestiais que estão na eternidade com Deus lá nos céus. Por isso está escrito: bendito Deus o Pai, cujo todas as famílias nos céus e na terra se reúnem. Nos céus já tem lá Deus, o Senhor Jesus, os anjos e todos os outros 24 anciãos, todos os outros seres da terra tem a igreja que se reúne em nome do Senhor Jesus. Mas eu falo a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que entendeu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja que anda nessa verdade, a igreja que anda para seguir Jesus e não para seguir as coisas, a igreja que busca Jesus porque sabe que Jesus tem as palavras da vida eterna e que a vida eterna é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra riqueza. A igreja que entendeu que deve andar na obediência da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. A igreja que entendeu que nós não somos homens, mas sim somos espírito dentro de um corpo que possui uma alma. A igreja que não se identifica segundo a genealogia humana, mas segundo a genealogia divina, porque está escrito: nós nascemos não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas do Espírito. E não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus que nos adotou como filho, tal como a sombra do Onipotente cobriu Maria, e o Espírito de Deus concebeu Jesus no seu ventre. Essa é a igreja de Cristo. É para essa igreja que Jesus nos separou. Essa é a igreja que Cristo edificou aqui na terra, que te chama, que te trouxe para você fazer parte. Não somos qualquer ser. A resposta para as nações da parte de Deus vem através de mim e de ti, que somos membros da igreja. A resposta para os povos, de Deus para a terra, vem através de mim e de ti. Você tem que ser consciente dessa verdade. Você tem que andar na verdade. Você tem que viver de acordo com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Essa é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, que o Senhor Jesus Cristo edificou, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Levanta-se o inferno por completo com Satanás na frente, secam-se os mares, evaporam-se o rio. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só a igreja foi capacitada para ganhar almas. Só a igreja foi capacitada para desfazer as obras do diabo. Só a igreja foi capacitada para investir, avançar, progredir, prosperar. Por isso disse o Senhor Jesus: toda autoridade nos céus e na terra me foi dada, e de fazer discípulo entre as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer desejar uma ordem, uma autoridade investida por Senhor Jesus, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, para a igreja avançar, para a igreja crescer, para a igreja se multiplicar, para a igreja não reter os pecados daqueles que estão em pecado, para a igreja fazer com que Jesus, o Senhor, seja conhecido, para que as pessoas sejam salvas, se tornam filhos de Deus, herdeiros de Deus e
co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que arrebata com o poder de Deus as pessoas da escravatura de Satanás, que quebram julgos e maldições familiares, que transformam pessoas prostitutas em pessoas santas pela palavra de Deus. Essa é a igreja de Cristo, mais do que vencedora aqui na terra. Essa é a igreja de Cristo, a igreja que é revestida com poder, que é guiada pelo Espírito de Deus. Essa é a igreja pelo qual o Senhor Jesus Cristo me separou. Separados para a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é brincadeira nem brinquedo não. Quem não entende, quem blasfema desse jeito. A igreja é o reino de Deus estabelecido aqui na terra. E se o Senhor Jesus estabeleceu o reino aqui na terra, não há quem vai destruir esse reino. Não há quem vai destruir a igreja. Satanás não colocará a mão sobre a igreja de Cristo, na igreja de Cristo. Satanás não colocará a mão na nação angolana e na tua nação que você faz parte da igreja, filho de Deus, porque você e eu somos resposta, membros da igreja, para Deus agir nessa nação e nessa geração, para Deus fazer a sua vontade nessa nação e nessa geração, para nós fazermos as mesmas obras que fez o Senhor Jesus, e obras maiores do que aquelas, meu irmão, minha irmã. Pelo menos as mesmas obras nós devemos fazer, pelo menos as mesmas obras nós devemos fazer, nunca menos das mesmas obras, porque é da vontade do Senhor Jesus que nós façamos pelo menos as mesmas obras que Ele fez. A igreja de Jesus é poderosa, porque anda com o poder não dessa terra, não poder humano, mas com o poder daquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa é a igreja pelo qual o Senhor Jesus te chama. Venha fazer parte dessa igreja. Desperta essa igreja de Cristo. Esse é o reino dos céus, é ação aqui na terra através dos seus filhos, separados para a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.